A minha Bíblia é a Bíblia pentecostal. Aqui escrito aqui, ó. Pentecostal. Quem tem a pentecostal aí? Aleluia. Olha para o vizinho que está do lado, fala assim: se depender da Bíblia, sim ou não? O fogo vai cair nesse lugar nessa noite. Capítulo 9, Esdras 9. Aleluia. Versículo de número 3. Diz assim o texto: e ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Vamos agora capítulo 10, versículo 1. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Amém, queridos? Podeis assentar-se aí, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós estamos aqui no 8º dia dessa campanha maravilhosa, e eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, é uma pergunta retórica, mas é uma pergunta que poderá levar você, conduzir você a uma compreensão e quem sabe até mesmo um tratamento de Deus aí na sua vida. Quem já teve uma palavra que você não esperava? Você chegou no lugar e você pensou assim: vou chegar lá, vão me colocar do céu para cima, vão falar assim: nossa, você é o cara tal, você é a mina. Mas quando você chegou lá não foi bem assim a coisa. A palavra veio ao contrário daquilo que você estava esperando. Quando já passaram por uma situação dessa? Então vem aquele baque, aí vem aquele momento em que você fala: por quê? Como assim? Por que eu fui sair da minha casa? Não é? O que eu tinha que vir fazer aqui hoje? E você sai frustrado, porque você esperava que fosse de um jeito e acabou sendo de outro jeito. E você não entendeu nada. Mas passados alguns momentos, passados alguns dias, quem sabe, algum período, aí você foi e entendeu o porquê que você precisava passar por aquilo. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que constantemente isso acontece com a vida daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. O vento sopra e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Às vezes a gente vai no afã, na intenção de fazer alguma coisa, e quando chega lá Deus muda tudo, Deus faz totalmente ao contrário. E a gente não entende, a gente pensa assim: o que é que está acontecendo? Por que está sendo desse jeito? Nunca foi assim e tal. Eu pensei que fosse dar certo, mas não está dando. Então, às vezes a gente fica perdido no meio de uma situação. E eu vejo que Esdras, aqui no capítulo de número 9, versículo 3 que nós lemos, ele se deparou com uma situação, irmãos, em que ele teve que arrancar os cabelos da sua cabeça, tenta imaginar, irmão, quantos aqui já fizeram isso? É um mal barato. Experimenta amanhã cedinho, quando você acordar, aí você vai para frente do espelho e né? Hello.
É lógico que essa ação, essa atitude, ela foi no extremo, né? Foi algo muito extremo. Mas existem momentos, irmãos, em que nós nos deparamos com situações que dá mesmo vontade de arrancar o cabelo, dá mesmo vontade de fazermos alguma coisa assim bem. E foi isso que Esdras fez, porque aconteceu que ele ficou sabendo que os israelitas, durante o período do cativeiro, que eles estavam fora, aí quem ficou em Jerusalém começou a casar com pessoas de outras nações, e começaram a fazer filhos, e começaram a ter crianças de outras misturadas, né? Crianças que não eram puro sangue. Isso era proibido na lei de Deus. E então Esdras veio para restaurar, Esdras veio restaurar as coisas, ele está restaurando e tal. Agora, como restaurar, irmãos? Um casamento que foi feito misto, como restaurar uma criança que é metade sangue puro e metade sangue impuro? Como mudar essa situação? Como fazer isso daí entrar no eixo? Tenta imaginar o nível de dificuldade que o sacerdote Esdras, que o escriba Esdras, ele está encontrando aqui nesse momento. Por isso, haja cabelo. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: você já arrancou algum cabelo aí? Se você ainda não arrancou o cabelo, irmão, quer dizer que esse problema seu aí que você está passando ainda não chegou no nível do Esdras. E eu profetizo que não vai chegar em nome de Jesus. Se você já está recebendo alguma coisa aí, bendito seja Deus. Agora, irmãos, eu fico assim, irmãos, eu sou uma pessoa que eu amo a palavra de Deus. E quando eu me deparo com textos assim, eu fico perguntando para Deus: Senhor, por quê? Por que isso teve que acontecer? E aí o que o Espírito Santo fala é que a princípio não era para ser assim, irmãos. Tudo que Deus planejou para a minha vida, para a tua vida, estava tudo bem feito, estava tudo organizado, tudo bem planejado. Dá uma olhadinha para o vizinho e fala assim: Deus sempre quis o melhor para você. Somos nós que às vezes não consultamos a Deus e a gente toma atitudes, às vezes a gente sem consultar a Deus, a gente tem boas ideias, irmãos. Boas ideias, mas que vão contra as ideias de Deus. Jeremias falou isso para o povo também. Jeremias disse para o povo assim, falando como Deus, né? Sendo a boca de Deus, ele disse: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, não é do jeito que vocês estão pensando. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho. E esses meus pensamentos vão fazer com que você chegue aonde você espera, mas o seu tipo de pensamento, querendo chegar naquele mesmo lugar, vai te levar para uma situação muito difícil depois para resolver. Quantos estão comigo e estão entendendo? Quer um exemplo? O Abraão, ele queria um filho. E Deus tinha um plano para o filho. Deus falou: vou te dar um filho. Deus está certo, o pensamento de Deus estava certo. Só que aí o Abraão, ele teve uma brilhante ideia, irmãos. E aí ele foi fazer do jeito dele. Era brilhante a ideia, ele queria chegar no mesmo resultado, ter um filho. Deus prometeu, quer dizer, Deus já tinha a forma, e o resultado seria melhor. Quantos estão comigo e estão entendendo aí? É o mesmo resultado, queria filho, mas a forma
de Deus seria de um jeito, a forma do Abraão foi de outro. Ele pegou a empregada. Dá uma olhada para o vizinho, fala assim: foge da empregada, foge dos atalhos, foge das coisas fáceis. Irmãos, quem é que disse que para Deus precisa ser fácil, queridos? Olha, quando Deus quer agir, a facilidade vai bater em retirada, porque a facilidade fala assim: o quê? É Deus que vai fazer, então deixa eu bater em retirada, porque Deus não gosta de nada fácil. Deus, Ele vai fazer o impossível para provar que Ele é Deus na sua vida. Ele vai mudar a história. Oh, recarabaxeire andalabai. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele é especialista em fazer milagres, irmãos. Todo mundo fica assim sem entender nada. Eu vou contar rápido a história de Gideão. Gideão, Deus falou para ele assim: vai nessa tua força, varão valoroso, homem valente. Gideão estava malhando trigo no lagar e olhava assim: o quê? Quem? Você é valente. Aí tal, convenceu. Tá bom, então se você está falando, eu sou. Me arruma aí um exército que eu vou lá. 42 mil do exército. Ah não, tem muita gente, o Gideão. Vieram muitos. Mas lá tem 300 mil, só estou com 42. Não, mas tem muito. Fala para quem está cansado, quem quer ir embora, quem está com medo, fala para ir embora. Ah, irmãos, e o resultado, para eu ganhar o tempo aqui, para eu encurtar a minha história, e eu sei que vocês conhecem bem essa história, foi saindo, sobraram só 300. 300. E com aqueles 300, Deus garantiu a vitória do povo de Deus através da vida de Gideão. Eu quero dizer para você, nesse início de ano, nesse 8º dia dessa campanha, meu irmão, que Deus vai garantir, com o pouquinho que você tem, Deus vai fazer grandes coisas no decorrer deste ano. Recebe essa palavra, é uma palavra profética que eu estou lançando sobre a sua vida. Com o pouquinho que você tem, Deus te dará grandes vitórias esse ano. Deus vai fazer grandes coisas. Seja só crente, irmão. Creia, acredite que Deus está te chamando para esse tempo, um tempo de milagre. Acredite, Deus ainda continua fazendo milagre. Deus ainda continua fazendo milagres. Oh Jesus, deixa eu voltar aqui. Aleluia. Então Deus gosta de fazer o impossível. Gente, olha quando chega o povo chega na beira do Mar Vermelho. Eles olham para trás, está vindo um exército. Faraó vem vindo, aquela fumaça. Quem já viu os filmes lá do Areião? Aquele areião, as carroças, os cavalos batendo as patinhas e levantando aquela poeira. O povo está chegando. Aí o pessoal olha para um lado, tem parede, outro lado tem parede, na frente tem o mar, e olha de novo, e o faraó está chegando. Está difícil. E aí Moisés vai lá e começa: Senhor, tem misericórdia, Senhor, olha só, o exército do faraó está chegando ali, Senhor. E Deus só falou para ele assim: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Olha para o vizinho que está do lado e fala assim: você esse ano vai marchar, em nome do Senhor Jesus. Querido, é tempo. Hoje eu estou querendo declarar isso sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos marchar com fé, irmão. O obstáculo está lá, mas ele vai sair, querido. Para de olhar o obstáculo, olhe para aquele que é o removedor de obstáculos. Louvado seja Deus.
Bendito seja Deus. Só para eu encerrar e voltar para o meu esboço aqui. Sabe como é que aquele mar abriu, irmão? Deus fez assim, ó. E o sopro foi abrindo o mar. Lê lá depois em Êxodo capítulo 15, 14, 15, está por ali. O vento soprou e o fôlego de Deus. Eu canto aqui às vezes com eles aqui, tem umas músicas que exigem bastante diafragma, tem que ter bastante ar para você, né? Tem hora que não dá. Ainda que a figueira não floresça, né? Falta o ar. Se não tiver treino, falta o ar. Agora imagina o fôlego de Deus, irmão, ficou a noite inteira. A noite inteira. E o vento que saiu foi soprando e abriu, e o povo passou a pé enxuto. Meu irmão, o tamanho do seu Deus não dá para ser comparado com o tamanho do seu problema. Não inventa moda, meu querido. Não fica olhando para a dificuldade, não fica olhando para o obstáculo, não fique olhando para a barreira. Esse é o ano que Deus vai provar que o que for necessário Ele pode, Ele vai fazer, para que você saiba que Ele é o teu Deus. A única coisa que você precisa ter é a fé de que Ele está contigo. E se você tem essa fé, em nome de Jesus, glória a Deus. Irmãos, então quando Esdras ele olha e ele vê aquele povo ali, aquele povo tudo misturado, Esdras ele começa, ele arranca os cabelos e ele entra em desespero, porque ele fala: e agora? Como resolver esse problema? Como resolver essa situação? E eu quero que vocês compreendam que esse quebrantamento de Esdras é uma coisa completamente natural. Quando a gente não tem resposta, a gente entra em desespero mesmo. Mas uma coisa, irmãos, é importante a gente saber que Deus tem resposta. Deus tem resposta. Antes de arrancar o cabelo, procure a Deus. Você já pensou? É sério, irmãos, é que eu fico encafifado com algumas coisas, porque eu fico aqui pensando, se Esdras tivesse tido um pouquinho mais de paciência, ele tivesse ido em Deus primeiro, ele ainda estava com cabelo, irmão. Você entendeu? Sim ou não? Não precisava ter ficado careca. Por isso que eu falo, irmãos, antes de ir para o desespero, antes de ir para o fim da picada, meu irmão, ora, vai buscar a presença de Deus, fala: Senhor, olha, eu estou com esse problema, como a gente pode fazer para resolver? E aí Deus vai, antes que caiam os seus cabelos, Deus vai te dar um direcionamento em nome do Senhor Jesus. Então Esdras ele fez essa pergunta para o povo: quem é que está com coisa errada aí? Aí começou a aparecer, né? As coisas erradas começaram a aparecer, começou a ver lá que tinha casamento impuro, e é isso que acontece todas as vezes que nós ministramos a palavra. Quando nós trazemos uma palavra de confronto, irmãos, a pessoa ela olha para dentro de si e ela se identifica, fala: essa palavra foi para mim. Só que o povo aqui, eles externaram, eles assumiram o problema. E infelizmente existem pessoas que com medo não colocam para fora, ficam guardando, ficam tentando camuflar, ficam tentando esconder. E eu quero dizer para você que se você é uma dessas pessoas que está tentando esconder as coisas, irmãos, vocês não vão obter a ajuda de Deus. Mas se vocês estiverem dispostos a falar assim: não, realmente eu errei, eu fiz tudo o que não devia ter feito, e você confessar e entregar nas mãos do Senhor, a boa mão do Senhor estará com você, em nome do Senhor Jesus.
eu me recordo aqui de uma passagem em que Jesus entrou dentro de uma sinagoga, se não me engano, foi na cidade de Cafarnaum, e onde ele morava. E quando ele entra lá na Galileia, né? Foi na Galileia. Ele entra na cidade lá, e havia um homem que estava com a mãozinha mirrada, ele estava com a mão assim escondida. Quem já leu essa passagem? O homem tinha a mãozinha mirrada, irmão, e ele escondia a mãozinha dele, queria esconder, não queria mostrar. Ninguém ali sabia. Mas Jesus, um dia que Jesus entrou dentro daquela sinagoga, o Espírito Santo revelou para Jesus que aquele homem estava escondendo ali uma mão mirrada. E eu não sei se vocês sabem, mas dentro da lei de Deus, uma pessoa que tinha qualquer tipo de defeito físico não podia servir na obra de Deus. Quem sabia disso daí? Qualquer que fosse o problema físico, uma deficiência física, a pessoa não podia. Então aquele camarada, ele demonstra que ele queria fazer alguma coisa, ele tinha vontade de ser um ministro, de ajudar, de trabalhar, de fazer alguma coisa, o desejo no coração dele, irmão, mas só que ele também sabia que ele não podia, porque ele tinha aquele defeito na mão. Então, para ele não ser tido como alguém impróprio para os trabalhos, ele se escondia, se camuflava. Mas Jesus chegou lá. E quando Jesus chegou lá, falou assim: ó, vem cá, sai daí, vem para cá, mostra a sua mão. Sabe o que aquele homem podia ter feito? Duas coisas ele poderia ter feito. A primeira, falar: vou nada, vou coisa nenhuma, estou bem aqui, cheguei cedo para pegar esse lugar, estou de boa, não saio daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira. E ele ia continuar com aquele problema escondido, fazendo as coisas camufladamente. Quantos estão comigo e estão entendendo? Mas ele pegou e falou assim: não dá para esconder, irmão, não dá para esconder as coisas de Deus. Escute o que eu estou falando para você, não dá para se esconder dos olhos do Senhor. Então sabe o que foi que aquele homem fez? Ele se levantou do seu lugar, foi lá no meio e ele tirou a mãozinha mirrada. Quando ele tirou a mãozinha mirrada, Jesus falou: estende. Aí ele estendeu e a mãozinha dele ficou sã como a outra. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Deus tem a saída, irmãos, é só você se mostrar, é só você falar para Ele: Senhor, eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero viver algo novo, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, quando nós vemos aqui essa passagem, Esdras ele veio ali e começou a confrontar o povo precisava desse confronto, mas depois que ele arrancou os cabelos, a gente vai lá no capítulo 10, e a gente vê o versículo 1 que ele fala assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão. Então agora a gente começa a perceber, irmãos, o quebrantamento do Esdras, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus. O exemplo do líder. Quantos tem problema familiar aqui? Tem problema na sua casa? Mesmo que não seja aquele problema cabeludo, que seja um problema tipo Esdras assim, sem cabelo, mas tem um problema lá, sim ou não? Você é líder lá, você é um pai de família, uma mãe, uma coluna da sua família. Segue o exemplo de Esdras, olha o que está escrito aí: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus,
ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então, irmãos, só existe uma saída, é assumir que temos problemas. Envolve seus filhos, envolve seu marido, envolve a sua esposa, envolve todo mundo, chama todo mundo, vamos clamar. Esse culto aqui é o culto 12 dias de clamor para 12 meses de oração, de vitórias. Então nós vamos orar, nós estamos iniciando o ano, orando, irmãos, mostrando a importância do clamor, a importância de buscarmos em Deus a solução para todos os nossos problemas, em nome do Senhor Jesus. Sim ou não? E com isso houve o quê? O arrependimento. Quando eles começam a clamar, então mostra para Deus o arrependimento. E aí, queridos, quando entra o arrependimento, é o momento em que Deus pode operar na sua vida. Quando temos arrependimento, nós estamos dando liberdade para Deus, nós estamos assinando uma carta branca para Deus trabalhar. Olha, estou arrependido, Senhor. Aí Ele fala, então eu vou começar um processo de restauração na sua vida. Então agora eu começo a reconstruir todas as coisas. Você arrependeu mesmo? Arrependi. Então tá, então vem cá porque eu vou te amar, eu vou te abraçar, eu vou te ajudar a resolver os seus problemas, em nome de Jesus. Então, só que é importante a gente saber que arrependimento é mudança de rota. Mudança de rota, eu estou indo para cá, eu descobri que eu estou no caminho errado, e o que eu faço? Eu me arrependo, falo, estou errado, eu não posso ir para cá. Mas aí eu continuo, falar, mas já que eu estou aqui, né? Sim ou não? Hello, é isso? Não, eu estou indo para cá, descobri que o caminho está errado, o que eu faço? Eu paro, e aí eu, meia volta eu vou ver, e agora eu vou para um outro caminho. Arrependimento, ele tem que vir acompanhado de mudança de rota, mudança de atitude. Tem que ter a mudança. Se não tiver mudança, não houve arrependimento. Não houve. Então, o povo aqui precisava passar por um momento de mudanças de hábito, mudanças de rota, mudanças de comportamentos, não só uma emoção, o choro que você viu ali, só Senhor e tal, isso é bonito, isso comove, mas não é só isso. O choro tem que vir acompanhado de arrependimento. E esse arrependimento de Esdras gerou nas pessoas ali um mover coletivo, né? Quando um se posiciona, muitos são tocados. Se você se posicionar, você vai ver, o seu filho vai querer orar com você. Seu marido vai querer orar com você. Sua esposa. Mas irmãos, abram o coração, queridos. Eu sei, eu sou cristão, eu sou de Deus, eu sou da paz. Abre o seu coração, porque tem muito cristão que só faz aquela oração fervorosa, irmão, 3 vezes ao dia. Vem cá, família, vou ensinar vocês a orar. Oh, papai, aleluia, obrigado, Deus, por essa carne bovina, obrigado, Senhor. Tem até uma gordurinha ali, deve ser um contra, Senhor, uma picanha. Muito obrigado. Hello. Abençoa, multiplica, Pai, multiplica, multiplica. Aleluia.
Hello. Eu falo assim no tom de brincadeira, irmão. É para causar o choque mesmo. Você está entendendo, sim ou não? Isso é técnica de oratória, de homilética. Vem fazer os cursos aí que vocês vão entender. É para acordar aquele que está dormindo, é para despertar aquele que não está entendendo. Então, eu tenho certeza que todos vocês vão orar diferente pelo almoço amanhã. Sim ou não? Amanhã no horário do almoço vai ser uma oração bem diferente. Você não vai agradecer pelo bifão. Então, queridos, é importante a gente fazer essas declarações para Deus, orar de verdade. Senhor, tem alguma coisa errada com a gente, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas a máquina de lavar quebrou, Senhor, a televisão queimou, alguma coisa está errada, Senhor, o que é que está? Revela para nós temos que mudar, estamos fazendo tudo errado, tem alguma coisa, Senhor, mostra para a gente onde que nós estamos pecando, Senhor, meu marido perdeu o emprego, o que é que está acontecendo, Senhor? A tua palavra diz que com o suor do teu rosto comerás o teu pão, tem alguma coisa de errado, onde que nós estamos falhando? Revela, Deus, manda um profeta, ou então abre os nossos olhos espirituais e nos mostra onde é que nós estamos errando, porque nós não queremos mais errar, nós queremos mudança, nós queremos um ano glorioso, um ano de vitória, um ano poderoso, e nós sabemos que o Senhor tem isso para a nossa vida. Então traga, Senhor, nos faz entender o que é que está acontecendo aqui. Hello, hello. Rasga o teu coração, meu irmão. Rasga o teu coração, rasga o teu coração. O capítulo 10 depois é lição de casa, você vai ler na sua casa. Sabe o que teve que acontecer, irmãos? Teve, Paulo. Teve que desfazer. Em casa você lê capítulo 10 de Esdras. Tiveram que desfazer. Vocês estão entendendo, sim ou não? Tiveram que voltar atrás. Escute. Não adianta você querer trazer para 26 coisas erradas de 25, 24 e tal, e querer que Deus passe um pano. Olha para o vizinho, vai. Fala para ele assim, olha, tira o seu cavalinho da chuva. Desfaz. Estava errado? Entendeu? Aprendeu, veio porque quis. E o pior, nem era eu que ia pregar hoje. Não sei nem de onde saiu essa mensagem. De uma coisa eu sei, é que vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Aleluia, vai dar certo. Aleluia, bendito seja Deus. E quando a gente desfaz, irmãos, às vezes dói no coração.
Às vezes dói mesmo no coração. Você tem que desfazer de uma coisa, mas, irmão, não era para ser. Não era. Não fazia parte do plano dele para você. Você está entendendo, sim ou não? Não fazia parte do plano dele. Então, se não faz parte do plano dele, para quê? Não sofra, desfaça e fala, ó, bendito seja Deus, porque vai ser melhor. Vai ser melhor. Eu gosto de dar exemplos, e os exemplos são todos da Bíblia. Jesus está passando em Jericó. Um homem pecador, malandro, pensa num cara malandro. É esse aí que você está pensando. Não, pensa num mais malandro ainda que esse aí que você pensou. Então, está lá em Jericó. Malandro, enganador, fazia cada falcatrua, irmãos, enrolava o povo, era só no somebody love e tal. Camarada dos cambalachos, cobrava imposto a mais, cambiava o dinheiro lá, que tinha várias formas de fazer o pagamento, fazia os câmbios tudo errado. E sabe o que aconteceu com esse camarada? Ele não era feliz, tinha dinheiro, mas não era feliz. Mas ele sabia que se ele tivesse um encontro com Jesus, que ele ia ser feliz. Ele ia ser feliz. Ele sabia que se ele tivesse um encontro com o Salvador, que a vida dele seria transformada. Então ele estava ali na cidade de Jericó, ele viu uma multidão e todo mundo falando, Jesus está passando, Jesus está passando. Mas ele era pequenininho e ele não conseguia, ele tentava olhar e não conseguia. Aí ele olhou lá na frente, tinha uma figueira brava. Figueira brava, irmãos, pelos entendidos, é o chicômoro. Chicômoro é uma palavra que vem da raiz chiquimá. Fala para o seu vizinho, chiquimá. Chiquimá significa arrependimento. E o chicômoro, que vem de chiquimá, de arrependimento, o chicômoro estava lá. No português é traduzido como sicômoro, mas é chicômoro. Aí ele olhou aquela figueira e dizem os entendidos que essa figueira tinha espinhos. Aí o que ele faz? Ele corre, ele se adianta, ele sobe naquela árvore, deve ter se arranhado todo, ele deve ter se machucado, irmão. E aí ele ficou lá em cima do chicômoro, que tem como raiz chiquimá, que quer dizer arrependimento. E então Jesus passando, aí Jesus olhou, e sabe o que Jesus enxergou? Que aquele homem estava mandando uma mensagem subliminar para Jesus. Eu estou aqui, eu estou todo ralado, estou todo esfolado, estou todo machucado, mas eu estou arrependido, porque minha vida toda eu só fiz o que era errado, minha vida toda eu fui enganador, na minha vida toda eu só embromei, eu só fiz trapaças, e isso não me levou a lugar algum. Eu estou doente, ninguém gosta de mim, eu não quero mais essa vida, eu quero mudar, eu quero ser outra pessoa. É isso que a atitude dele estava falando, estava gritando, a atitude daquele homem estava gritando tão alto, que Jesus parou e disse: desce, filho, desce depressa, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando chegou em casa,
ele deu um banquete, e o ápice da história é quando ele fala: Senhor, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres, e se tenho defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Então ele desfez o que ele tinha feito. Quantos estão comigo e estão entendendo? E aí veio a palavra salvadora de Jesus dizendo: hoje entrou salvação nessa casa. Aleluia, hoje entrou salvação. Hoje eu mudo essa história, hoje eu mudo tudo. Hoje eu mudo todas essas coisas. Meu irmão, o que nós precisamos é de ter atitudes que comprovam que dentro da gente existe uma vontade de ser diferente. E aí a gente vai tocar o coração de Deus, coração de Jesus. Eu quero orar com você. Quero pedir para você curvar sua cabeça no seu lugar mesmo. Você vai nessa noite, é uma noite profética, é uma noite em que Deus está querendo ouvir o que você tem para falar para Ele. Então, peça perdão que você fez de ruim 2025, 24, 23, daí para trás. E que o Espírito Santo já está trazendo na sua mente coisas que você precisa acertar, que você precisa consertar, em nome de Jesus. Então rasga o teu coração, suba no sicômoro hoje, irmão, suba no sicômoro, suba na figueira brava, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Pai, nós estamos aqui nessa noite, viemos porque o Senhor também está aqui, Senhor. Viemos para te buscar, viemos para nos alinhar aos seus propósitos para as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor, mostra-nos onde temos errado, onde temos falhado. Mostra o que está errado na nossa vida, Senhor. O que é que precisamos fazer para mudar, ó Deus querido, o nosso destino, o nosso futuro, para mudar, Senhor, o final desse ano, Pai. Ó Deus querido, tudo que vai acontecer ao longo desse ano depende, ó Deus, de mudanças, de novos posicionamentos. Então nos ensina o que é que precisamos fazer. Tira, Senhor, de nós, tira do nosso meio, Pai, as abominações, aquilo que não convém, aquilo que só tem, Senhor, nos prejudicado e nos afastado do centro da tua vontade. Ó Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus, oh Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, Pai. Oh Santo de Israel, Santo, 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 Santo. Oh Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E assim diz o Senhor para você, igreja: eu estou realinhando os caminhos que se desviaram. Onde houve mistura, eu trarei a pureza. Onde houve confusão, eu trarei a clareza. Não temas o confronto da minha palavra, pois ele é a ponte entre o que você é e o que eu te chamei para ser. Vou mudar coisas na sua vida, eu mudarei o seu destino, mudarei muitas coisas, mas para que você seja promovido ao estado que eu te quero em 2026. Não será como tu queres,
será como eu quero, porque eu bem sei o que eu tenho preparado para ti, ó amada noiva. Eu tenho grandes coisas para realizar na sua vida e através da sua vida. Então somente rompa com aquilo que está errado, e o resto eu farei, assim diz o Senhor. Aleluia.